Olá, meninas e meninas! Hoje minha aula é de mitologia grega. Eu vou falar dos deuses primordiais, dos titãs e dos deuses olímpicos. 3 levas diferentes de deuses. E vou terminar com a história de Poseidon ou Netuno, o deus dos mares. Então vou começar com os deuses primordiais. Foram os primeiros a surgir, como o nome está dizendo, tá? Segundo a maioria das fontes mitológicas, esses deuses primordiais incluíam Urano, que era o céu, Gaia, que era a terra, que vai dar origem à Géia, a geografia, Nix, a noite, Eros, o amor, Oreias, as montanhas, Éter, o espaço sideral, etc, etc, etc. Eram muitos deuses primordiais. E a segunda leva de deuses foram chamados titãs, que tiveram início com Cronos, o primeiro e mais importante titã da história da mitologia. Mas por que acabaram os deuses primordiais e começaram os titãs? Por que o primeiro titã foi Cronos? Cronos, por quê? Porque ele destronou seu pai Urano, que era o céu, mutilando-o. Segundo a mitologia, Cronos extirpou os testículos do pai e jogou-os ao mar. Então, Cronos foi o primeiro titã a governar o universo. Segundo Hesíodo, na sua Teogonia, Teogonia é a obra mais importante sobre a origem dos deuses. Olha o nome, Teo, Deus, Onia, Gênese. Então, o início dos deuses, o nascimento dos deuses, era uma obra de Hesíodo. Bom, ele conta que Cronos mutilou o pai, Urano, porque invejava seu poder como governante de todo o universo. Mas Urano, quando se sentiu mutilado, ele jurou que o filho Cronos seria vingado. Bom, Cronos começou a governar como primeiro titã e casou com Reia, uma de suas irmãs, era comum naquela época, que lhe deu 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Os homens, Hades, que vai ser depois o deus dos mortos, Poseidon, que eu vou falar depois dele no final da aula, que é o deus dos mares, e Zeus, que vai casar com a Hera e vai ser o deus de todo o universo. E 3 mulheres, que era a Hestia, que era a deusa da lareira, dos lares, Deméter, que era a deusa da agricultura, e Hera, que foi a esposa de Zeus. Bom, então teve que ter 6 filhos, o Cronos com a Reia. Mas, com medo da maldição que seu pai tinha jogado, que ele ia ter o mesmo sofrimento dele, que acontecesse o mesmo com ele, aquilo que ele fizeram ao seu pai, Cronos, cada filho que nascia, engolia, porque não queria que um dos seus filhos fizessem com ele o que ele fez com o pai dele. Ele engoliu todos os filhos, menos Zeus, porque Reia conseguiu enrolar uma pedra em roupas de bebê e deu para ele engolir, pensando que era o filho que Reia tivera. Só que esse filho foi salvo, então, pela Reia e foi criado longe dali. E quando cresceu, voltou para se vingar do pai. Esse menino recebeu o nome de Zeus. Metis, a deusa da prudência, quando ele voltou, através de uma poção mágica, fez com que Cronos vomitasse todos os filhos que tinha engolido. Seguiu-se então, depois que os filhos saíram da barriga lá do pai, os 12 filhos, né? Os 6 filhos, desculpa, e começou uma grande guerra. Seguiu-se uma luta entre Zeus e os irmãos que estavam na barriga, de um lado, e Cronos e os demais titãs do outro. Quem venceu foi o lado de Zeus, que se tornou o senhor do Olimpo. Então aí a terceira leva de deuses vai ser os deuses olímpicos. Então Zeus passou a ser a divindade suprema da terceira geração dos deuses da mitologia grega. Zeus baniu os titãs para o Tártaro, o mundo subterrâneo, que segundo Homero prendeu os concorrentes. Há uma versão que diz que depois ele perdoou-os e sabe, colocou o Cronos como governante dos Campos Elíseos. Isso é uma outra versão. Tá, mas voltando. Agora eu vou falar, sabe,
depois que Zeus baniu os titãs para o Tártaro, né? E segundo Homero prendeu os concorrentes, eu agora vou falar do Poseidon, um daqueles que foi também engolido e vomitado. Esse é o meu assunto agora. O Zeus estava governando o Olimpo. Poseidon era Deus, porque cada deus, né, dos 6 irmãos, dos 6 que nasceram de Cronos e de Reia, cada um teve uma missão. Por exemplo, o Hades foi o deus dos mortos, Poseidon, deus dos mares. Cada um teve uma missão, mas o tema agora é Poseidon, que ficou como deus dos mares. Em Roma teve o nome de Netuno. Como eu falei, logicamente era irmão de Zeus, aquele que também foi engolido, né, por seu pai Crono. Na divisão dos deuses, acabei de falar, ele ficou como o deus dos mares, o deus supremo, comandava as ondas, as correntes, as tempestades, e era também quem provocava as nascentes com o seu tridente. A imagem de Poseidon ou Netuno é com um tridente, uma lança de 3 dentes. E vocês sabem que Poseidon, ele é escrito, né, ele é citado na mitologia como bom às vezes e outras vezes muito mal. Mas tem uma passagem na mitologia que ele foi muito bom. Lembram de Aleto, Latona, grávida de Artemis e de Apolo, filhos de Zeus, que a Hera perseguiu porque ela era amante do marido e não deixou ninguém na terra dar guarida para ela ter os filhos. E aí ela ia de terra em terra, queria ter os filhos, estava sentindo a dor do parto, e todo mundo com medo da Hera, da mulher dos Zeus, ninguém dava um pedaço de terra para ela ter os filhos. Aí o que fez Poseidon? Com seu tridente, que é uma lança com 3 dentes, pegou do fundo do mar a ilha de Delos e onde ela teve os filhos. Até hoje, nessa ilha de Delos, que é chamada Ilha Flutuante, tem um templo a Apolo, tá? Que era irmão gêmeo de Artemis. Isso é outra história. Bom, na Guerra de Troia, o Poseidon, ele ajudou muitos gregos. Mas foi ele também que perseguiu Odisseu na sua volta para Ítaca. Porque Odisseu teve a ousadia de se virar para o mar e dizer que não precisou da ajuda dos deuses para acabar com a Guerra de Troia. A sua inteligência fez com que ele criasse o cavalo de Troia, todo mundo sabe, e isso foi o motivo de acabar com a guerra. Então, os deuses, principalmente Poseidon, ficou como? Se achando melhor que os deuses. Então, castigou. A guerra demorou 10 anos e ele demorou mais 10 anos para chegar na sua ilha de Ítaca, onde Penélope e seu filho Telêmaco esperavam há 20 anos. E ele só conseguiu chegar com a ajuda de Atena, tá? Ou Minerva em Roma. Mas isso é outra história. Bom, conta-se também sobre Poseidon que os navegantes, quando tinham que enfrentar os mares, oravam, rezavam para Poseidon para terem viagens seguras. Mas, como o humor de Poseidon era imprevisível, eles sabiam que podiam ser ajudados ou não, dependendo do humor dele. Bom, agora eu vou falar dos amores de Poseidon. Poseidon primeiro apaixonou-se por Ália, e com ela foi pai de 6 filhos e uma filha. A filha se chamou Rode, que vai dar o nome à ilha de Rhodes. Uma paradinha. Todos já ouviram falar do Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma estátua de Hélios, o deus Sol, que foi construída na ilha de Rhodes para comemorar a vitória dos gregos contra a Macedônia. Tinha 33 metros, quase o tamanho da Estátua da Liberdade. Só que em 226 a.C., um terremoto a destruiu, a estátua, mas ficou na história como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Isso é só uma parte. Agora voltando para Poseidon e Ália e seus filhos homens. Teve a Rode, que era uma mulher, e 6 filhos homens, tá? Eles eram violentos, cometiam tantos excessos que Afrodite os enlouqueceu.
Poseidon chegou a prendê-los no fundo da terra, de tanta maldade que eles faziam. Então Alia, a mãe e esposa, né, de Poseidon, ficou tão desesperada que os filhos ficaram trancados no fundo da terra que se jogou no mar e nunca mais saiu de lá. E acabou aí o casamento deles. De todas as suas aventuras amorosas, a maioria nasceram de Poseidon filhos violentos e maus. Bom, depois dessa passagem do casamento com Alia, ele se apaixonou por Anfitrite. Anfitrite, uma das 50 Nereidas, filha de Nereu e Dóris. Lembram das Nereidas? Eram moças belíssimas, umas se apresentavam como ninfas que atraíam os homens. Então, elas, a Anfitrite, quando Poseidon a viu, né? Algumas apresentavam-se como sereias. Quando ele a viu, se apaixonou por ela, mas ela não quis nada com ele. E ele tanto queria casar com ela, e ela não queria, que ela se escondeu no fundo do mar e não saiu de lá. Mas Poseidon estava tão apaixonado que mandou um golfinho procurá-la e convencê-la a casar com ele. E o golfinho foi tão persuasivo, falou que ele era bom, que tal, que ela ficou convencida e subiu com o golfinho à superfície e acabaram casando. Em agradecimento a esse favor, Poseidon colocou esse golfinho como uma constelação, a constelação de Peixes. Então, quem é do signo de Peixe já sabe que esse golfinho que levou Anfitrite para casar com Poseidon. Bom, então, Anfitrite, casada com Poseidon, virou a rainha dos mares. Bom, Tritão, né, que era filho, né, de Poseidon e de Anfitrite, geralmente é representado com cabeça e tronco humano e cauda de peixe. Eu não falei que as Nereidas, algumas se apresentavam como sereias? Então, esse Tritão, filho de Anfitrite e Poseidon, seria a representação feminina de uma sereia. A representação masculina de uma sereia, tá? Ele era, quando a gente vê o Tritão, a imagem do Tritão, é uma sereia só que masculina. Não é uma mulher, é um homem. É o Tritão, filho de Poseidon e Anfitrite, tá? Mas não confundir Tritão, essa sereia masculina, com Tifão. Tifão era um gigante da mitologia grega que fazia nascer ventos ferozes e violentos. Tifão era filho de Gaia e Tártaro, os deuses primordiais. É outra história. Tritão, filho de Anfitrite e Poseidon. Tifão, né, era um deus primordial, tá? E muito mau. Bom, outro romance de Poseidon envolve Deméter, a deusa da agricultura. Lembram da história da Deméter, que em Roma tem nome de Ceres, que aí vem a origem de cereal? Deméter começou a procurar sua filha desesperadamente, que fora raptada por Hades, ela não sabia. Era Perséfone, filha dela com Zeus. Perséfone, que depois em Roma tem o nome de Prosérpina. Ela sumiu, ela foi raptada. Então ela andava procurando desesperadamente. E nessa época, Poseidon se apaixonou por ela e andava atrás dela. E aí Deméter não aguentava, o objetivo dela é encontrar a filha. Então, para ele não mais perturbá-la, ela se transformou num garanhão, numa égua. E aí ele também descobriu essa transformação, se transformou num cavalo. Bom, conclusão, houve um relacionamento entre os dois e dali nasceu Arion, um cavalo. E Despina, que virou a deusa do inverno. Mas os dois, tanto Arion como Despina, os dois gêmeos que nasceram do relacionamento de Deméter com Perséfone como cavalos, os dois foram abandonados pela mãe e pelo pai, mas eram imortais, isso é outra história. Também Poseidon deitou-se com Medusa, lembra? No templo de Atenas, essa história também já contei, o que fez com que nascessem cobras na cabeça
da Medusa, e ela petrificava todo mundo que olhasse nos seus olhos, e quem a decapitou foi Perseu, tá? Mas, né, essa história também faz com que Poseidon e a Medusa tenham outra versão. Porque dizem que ela se deitou no templo de Atena com consentimento, e outra versão diz que ela foi estuprada. Bom, vocês sabem que a mitologia tem várias versões. Para finalizar a aula, não esqueça que foi Poseidon que deu os cavalos para Atenas, perdendo uma competição com Atena que deu as oliveiras. E vou ficar por aqui. Beijos!